Poucas coisas são mais satisfatórias que montar o seu próprio PC gamer, e eu realmente acredito que qualquer pessoa consegue aprender. É um hobby muito enriquecedor e a sensação indescritível de finalmente ver aquele PC ali montado na mesa e pensar, poxa, eu que montei esse setup. Tem também a independência que vem junto do conhecimento, de saber as peças que estão rodando dentro da máquina e como substituí-las, caso ocorra algum problema ou você queira fazer um upgrade futuro. Dito isso, eu andei dando uma olhada pelo YouTube brasileiro aí em busca de um guia definitivo de montagem de PC gamer. Tem vários, e todos eles estão cheios de memes, ângulos estranhos de câmera, áudio ruim, cortes em partes importantes e várias outras coisas que são legais para quem está assistindo para se divertir, mas péssimas para quem está assistindo tentando aprender alguma coisa. Montar computadores não é fácil e tem muitas variáveis e problemas que podem ocorrer durante o processo. Mas se você estiver utilizando as mesmas peças que eu, ou similares, vai conseguir comprar e montar um computador do zero, do carrinho de compras até o Windows, usando esse vídeo como guia. Vai ser um vídeo longo, então utilize os tempos aí embaixo para se guiar em partes específicas. Meu nome é Luiz Ian, atrás das câmeras está o Matheus Miller. Opa. Bora montar esse PC? Bom, vamos começar escolhendo as peças. Essa é a parte mais importante e também a que mais dá problema. Muitos setups morrem aqui, no carrinho de compras da loja. Seja comprando peças que não fazem sentido uma com as outras, como um processador muito potente e uma placa de vídeo fraca, por exemplo, ou comprando peças que simplesmente são incompatíveis umas com as outras, como uma placa-mãe com socket para Intel e um processador AMD Ryzen. Antes de escolher as peças, antes de tudo, você precisa decidir qual é o objetivo do seu computador. Vai usar ele para trabalhar com edição de vídeos? É importante investir num processador com vários núcleos e threads, como o Intel Core i5-12400F. Está interessado em jogar os jogos atuais com os gráficos no máximo? Nesse caso, o mais importante é a placa de vídeo. Agora, se tu quer economizar um dinheiro, usar o PC para tarefas simples de home office e jogar joguinhos leves assim no tempo livre, a AMD oferece opções boas de processadores com gráficos integrados, como o Ryzen 5 5600G. Eu creio que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo agora está querendo um PC para jogar jogos atuais em resolução 1080p com gráficos no médio para o alto e que o computador seja capaz de continuar rodando os jogos razoavelmente bem ali pelos próximos 3 anos no mínimo. E é esse computador que iremos montar hoje. Antes de tudo, um adendo aqui, não compre a marca. Tanto faz se é Intel ou AMD, e isso vale para o vídeo inteiro, não deixe o fanboyzismo te consumir. Intel, AMD, Nvidia, todos têm excelentes produtos que funcionam muito bem. A maior diferença é o preço. Tem muito comentário aí em rede social dizendo coisas do tipo AMD tem driver bugado, Intel não vale mais a pena, Nvidia é muito caro. Isso aí é tudo balela. Siga o seu orçamento como base, não comentários aleatórios em redes sociais. Aí galera, processador e placa-mãe precisam ser decididos juntos. Eles são o cérebro do computador. E eu recomendo pegar ali um processador de última geração, já que você vai economizar pouquíssimo dinheiro comprando peças de gerações passadas no mercado de usados. E a performance aí costuma ser bem pior. No nosso caso aqui estamos usando um Ryzen 5 3600 XT da AMD, um processador aí da geração passada, mas que ainda entrega muita performance com seus 6 núcleos e 12 threads. Não se apegue muito a especificações técnicas, números maiores nem sempre significam mais performance. Então, procure aí benchmarks no YouTube para comparar processador ou entre no site de comparação CPU Benchmark, link na descrição. O nosso processador, assim como todos os Ryzens lançados até hoje, utiliza uma placa-mãe com socket AM4. Se você também escolher um setup da AMD, eu recomendo muito placas do tipo B, como a nossa B550M Plus da ASUS, que a gente fez review, uma placa bem top. As placas do tipo B são placas intermediárias, então vale a pena se você quer jogar, mas não quer gastar muito, não vai fazer overclock ali, a placa B é o ideal. Já com a Intel, a compatibilidade entre socket e processador é bem mais limitada, então certifique-se de olhar a lista de processadores compatíveis com a placa-mãe antes de comprar. Galera, até hoje pouquíssimos jogos vão se beneficiar de mais memória RAM que 16 GB. Só vale a pena colocar mais memória se você planeja abrir 1000 coisas ao mesmo tempo no computador. Softwares como AutoCAD, Photoshop, Premiere, ou se você streama e quer jogar ao mesmo tempo, talvez seja interessante aí comprar 2 sticks de 16 GB totalizando 32, mas não é regra. A regra é a seguinte, compre 2 sticks para operarem em Dual Channel. 2 sticks de 8 GB funcionam bem mais rápido que um stick de 16. Esses 2 sticks de memória devem ser iguais, mesma fabricante, mesmos timings, tudo igual, como as nossas aqui da Adata, XPG Adata, 8 GB, 8 GB, 16 rodando em Dual Channel.
Funciona 2 sticks diferentes? Hoje em dia sim, mas você pode enfrentar problemas de estabilidade, então melhor nem arriscar. Agora galera, de armazenamento, vamos usar aqui um SSD WD Green de 500 GB, ele é NVMe, vai no nosso slot M2 da placa-mãe. Se você comprou sua placa-mãe nos últimos 4 anos aí, 99% de chance dela também suportar um NVMe. Agora, 500 GB não é mais o suficiente para armazenar todos os jogos que a gente tem hoje em dia. Só o Warzone, por exemplo, está pensando o quê? 150 GB? Então, para isso, eu vou usar um HD SATA aqui de notebook que eu achei pelo escritório. Ele tem 1 TB e grandes chances de você provavelmente também ter um HD SATA sobrando aí em casa. Qualquer um funciona. A gente vai usar ele para armazenamento secundário, então não importa que é lento, só vai ficar aqui arquivos que a gente não usa constantemente ou jogos que não exigem muito do HD, que não precisam ter um SSD rápido para rodar. Agora, a gente precisa manter as temperaturas da CPU sob controle. Para isso, o cooler stock que vem junto com o processador geralmente já é o suficiente. Vai ser barulhento? Vai, mas se o seu gabinete for bem refrigerado, não vai superaquecer. Caso decida comprar um cooler separado, temos 2 opções, Air Cooler, Water Cooler. Aqui vai do gosto de cada um. Water Coolers mantêm a temperatura do processador bem baixas, mas custam muito dinheiro e estragam com o tempo. São bons para quem curte a estética do Water Cooler e gosta de um setup silencioso e frio. Mas se você estiver usando um processador com TDP abaixo de 125 watts, simplesmente instale um Air Cooler de 120mm e seja feliz. Eu recomendo o Gamax da Deepcool, que é o melhor custo-benefício em Air Coolers no momento. Mas no nosso setup a gente vai estar usando aqui o Water Cooler que a Asus mandou pra gente, o LC240 RGB. Ele é um Water Cooler de 240mm, funciona tanto na Intel quanto a AMD e eu duvido que você vai encontrar um processador que ele não consiga refrigerar, cara. O bicho é parrudo mesmo. Independente do cooler que você escolher, certifique-se de que ele é compatível com o socket da sua placa-mãe. Agora é a hora da verdade, escolhendo a placa de vídeo. É aqui que vai ser destinado a maior parte do nosso orçamento, já que é um computador gamer. Optamos pelo modelo... Deixa eu pegar aqui... 6600 XT, tá virado, 6600 XT da Asus. A gente escolheu essa placa de vídeo aqui por 2 motivos. Primeiro, ela é custo-benefício, significa que ela custa um preço bom para a performance que ela entrega e ela roda todos os jogos atuais em 1080p com o gráfico no máximo. Quando esse vídeo ser lançado, provavelmente já vai ter saído a review dela aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição ou um cardzinho aqui ou aqui, não sei, mas dá uma conferida que o review ficou bem top. No quesito compatibilidade, você não precisa se preocupar. Toda placa de vídeo no mercado hoje em dia é compatível com todos os processadores, placas-mães, memória, etc. O máximo que você pode precisar fazer é atualizar a BIOS da placa-mãe para a última versão, caso for usar uma placa de vídeo nova numa placa-mãe antiga. Para fonte, a gente vai usar essa aqui, ó, 750 watts, bronze da Asus TUF Gaming, e o nosso setup não precisa de uma fonte tão parruda quanto essa aqui, mas é sempre bom ter extra, né? Se você quiser montar um setup igual ao nosso, 500, 550 watts já está de bom tamanho. Não economize na fonte, é uma das partes mais importantes do computador, é ela que vai fornecer energia para o resto dos componentes, então é importante que ela trabalhe bem. No geral, fontes de marcas conhecidas como EVGA, Corsair, XPG, Cougar, com selo 80+, são confiáveis. Eu vou falar algo meio controverso aqui, o gabinete do computador não importa muito. Pega o que tu achar mais bonito e barato. Claro que existem coisas boas em gabinetes caros, como filtros de poeira, proteção de borracha, espaço para arrumar os cabos atrás, RGB, vidro temperado, dentre outras coisas, mas isso não é necessário. Só tente ficar longe desses gabinetes com a frente fechada. Você não consegue puxar quase nenhum ar e o PC acaba circulando o ar quente de dentro, criando uma estufa. Independente da quantidade de ventoinhas que você instale, não adianta nada se ele não tem de onde puxar o ar. Para isso, nós vamos estar utilizando 3 ventoinhas da Cougar RGB 120mm, vão ser mais que o suficiente para manter o nosso PC bem refrigerado. No final de todo setup que eu faço, eu gosto de montar o PC também no site PC Part Picker. Ele vai dizer se existe algum problema de compatibilidade. Eu montei o PC aqui no site, está tudo certo, então a gente pode ir para a parte divertida, que é montar o PC. Então galera, sejam muito bem-vindos à montagem do computador. A gente vai começar aqui tirando a placa-mãe da caixa. O nosso plano inicial é montar todos os componentes que podem ser montados na placa-mãe antes de parafusar ela no gabinete. Isso inclui instalação da memória RAM, instalação do SSD e também o processador.
A nossa superfície de montagem vai ser a própria caixa de papelão que a placa-mãe veio dentro. Essa é uma superfície sólida, mas que não vai arranhar os contatos ali atrás da placa. Então eu vou tirar ela dentro desse plástico anti-estática aqui e colocar em cima da caixa. E aqui está a caixa do nosso Ryzen 5 3600 XT, o nosso processador. Ele geralmente acompanha um cooler box, mas eu já removi ele da caixa. E aqui está o processador. Tomem muito cuidado ao manuseá-lo, peguem pelos cantos assim. Se vocês repararem que eu tô tremendo é porque esse é o momento mais tenso. Se você deixar o processador cair agora e entortar os pinos, é game over, muito difícil de desentortar. Mas é só você fazer tudo com bastante atenção, tomando bastante cuidado, que vai dar tudo certo no final. Para instalar o processador, a gente precisa descobrir qual é a orientação certa dele em relação à placa-mãe. Para isso, a gente tem dois indicadores ali. No caso da placa-mãe é um triângulo de plástico e no processador é um triângulo pintado da cor dourada. É só alinhar esses dois que você vai conseguir instalar o processador. Para isso a gente tem que primeiro liberar o acesso aqui, puxando essa alavanquinha para cima, sem muita força porque ela quebra fácil, e depois é só soltar o processador aqui dentro. Não é para fazer força, não é para empurrar ele para dentro. Se ele não estiver entrando com facilidade é porque tem alguma coisa errada, ele está num sentido errado ou é um processador incompatível com o socket. Pronto, o processador está instalado na placa-mãe. Agora a gente vai partir para as memórias RAM. Instalar memória é extremamente simples também, a gente só precisa abrir aqueles pininhos que estão na placa-mãe para liberar o slot e encaixar elas no lugar certo. Tem um indicativo ali, meio que um dentinho que só deixa entrar daquela forma, você encaixa no lugar e depois faz uma força com a palma da mão até ouvir um clique. Esse clique vai ser do pininho de segurança fechando. Pronto, as memórias RAM estão instaladas com sucesso. Agora no armazenamento a gente está usando esse SSD NVMe M2 aqui de 480 GB e eu vou mostrar para vocês como que instala ele corretamente na placa-mãe. Felizmente aqui na nossa placa-mãe da ASUS a gente tem um dissipador no SSD, então a gente vai desparafusar ele e instalar o SSD embaixo. É importante sempre olhar embaixo do dissipador e retirar o plástico de proteção dos thermal pads. O meu já foi retirado ali numa build anterior, por isso que tá sem. Não tem nenhum mistério aqui na hora de instalar o SSD NVMe, só encaixa ele na diagonal e depois parafuse por cima. Se você não estiver encontrando esses parafusos, eles vieram junto com a placa-mãe. Então confira lá dentro da caixa. Nós vamos estar utilizando nessa build um gabinete micro ATX que a Cougar enviou para nós testarmos, valeu Cougar. É o modelo Gemini M e é um gabinete bem compacto assim, eu gostei muito do tamanho dele e acho que a build vai ficar bem legal no final. Independente do gabinete que você esteja usando, o primeiro passo é sempre abrir ele o máximo possível, tirar todos os painéis que podem ser retirados. Vamos começar por esse painel lateral aqui de vidro temperado. Muito cuidado, acho que eu nem preciso falar, né? Ao retirar o vidro temperado, o que tem de gente que deixa cair e acaba quebrando, então sempre segure com uma mão enquanto desparafusa com a outra. Aqui dentro do gabinete é onde a gente vai encontrar umas coisinhas legais, por exemplo, parafusos para prender a placa-mãe no gabinete e também parafusos para segurar a fonte. Uma coisa legal desse gabinete é que apesar dele estar ali na faixa do custo-benefício assim, já acompanha uma ventoinha de 120mm que é muito boa e silenciosa. Só que eu estou removendo ela aqui porque eu gosto de instalar as ventoinhas por último, assim eu não tenho nada atrapalhando dentro do gabinete enquanto eu estou instalando, por exemplo, a placa-mãe. Outra peça que eu vou estar removendo aqui vão ser essas duas forminhas de instalação de SSD ou HD de notebook, porque no local que elas estão aqui acabam interferindo com o airflow da placa de vídeo. A primeira coisa que a gente vai estar instalando dentro do gabinete é o espelho da placa-mãe, porque não tem nada pior do que chegar no final da build e perceber que tu esqueceu o espelho da placa e ter que remover tudo e instalar tudo de novo. Então já vamos tirar isso do caminho. Essa parte de baixo ali onde tem as entradas de áudio, essas 3 entradas de áudio ficam para baixo, é só encaixar ali de dentro para fora, não tem muito mistério. Vamos desencaixar agora a frente do gabinete para ter acesso ao painel frontal e instalar o nosso water cooler, mas é bem tranquilo, é só segurar embaixo e puxar para frente. Quase todo gabinete é assim, você só precisa alguns mais, outros menos força, o nosso foi bem fácil. Dependendo da configuração do seu gabinete e também do tamanho da placa-mãe, talvez seja necessário que você instale uns standoffs de metal para que os parafusos tenham algum lugar para serem fixados.
Esses standoffs extras ficam dentro do gabinete naquela caixinha que a gente viu ali junto com os parafusos que a gente vai estar utilizando para prender a placa-mãe. Antes de parafusar, é importante que a placa-mãe esteja bem encaixada ali atrás no espelho e que esteja tudo bem posicionado. Depois é só ir parafusando, tomando cuidado para não apertar demais, para não trincar o PCB ou causar qualquer problema. Agora nessa parte do vídeo a gente vai estar instalando o Water Cooler TUF Gaming LC240 RGB que a ASUS também enviou. A galera tem um pouco de medo na instalação do Water Cooler porque parece intimidador, né? Você tá literalmente colocando água dentro do seu computador, mas é bem tranquilo, é tudo bem fechado e a instalação é tão simples quanto de um Air Cooler. Assim como no Air Cooler, a instalação aqui é diferente para sockets da AMD e para Intel. Já que o nosso PC é da AMD, a gente vai estar usando as peças para o socket AM4. A primeira coisa que eu faço é instalar os fãs de 120mm no radiador. Eu gosto de fazer isso já fora, porque lá dentro do gabinete é tudo mais difícil. Então é só pegar esses parafusos mais longos e parafusar eles no radiador. Essa é a parte que a gente escolhe onde que vai ficar o nosso radiador, onde que vai ficar nosso water cooler. Eu optei aqui na frente porque em cima meio que não tinha como. Os dissipadores da placa-mãe estavam interferindo ali. Então vai ficar aqui na frente mesmo, não tem problema. É só se certificar de que a mangueira fique pro lado de cima. Com o radiador parafusado ali com todos os parafusos, eu já vou encaixar de volta o painel frontal do gabinete. Chega num ponto da build em que a gente tá lotado de cabos assim, então eu gosto de já ir passando eles por esses espaços, colocar na parte de trás que a gente vai resolver tudo ali depois. Continuando com a instalação do nosso water cooler, a gente vai precisar desses dois anéis aqui para instalar no socket AM4, um anel de metal e outro de plástico. Você só encaixa um no outro ali com o cold plate entre eles. É bem simples assim, você não deve enfrentar muitos problemas e no final tem que ficar assim como o meu, com aqueles dentinhos ali sobrando para cima. Se não tiver assim, provavelmente você vai ficar com temperaturas elevadas no seu processador. Eu esqueci de gravar o começo da aplicação ali da pasta térmica, mas é mais ou menos esse tanto que eu coloquei. Um grão de ervilha assim tá de bom tamanho no centro da CPU. A aplicação de pasta térmica é bem simples mesmo, você não precisa pegar uma pazinha, espalhar ou fazer qualquer firula, porque a própria pressão da montagem do water cooler já vai espalhar. Seguindo com o nosso tema aqui de ASUS TUF, eu estou usando uma fonte de 750 watts 80 Plus bronze que a ASUS também enviou. É uma fonte bem boa e silenciosa, na maioria das vezes ela nem tá com a ventoinha ligada, então eu gostei muito de usar essa fonte. O único ponto negativo dela é que não é modular, né? Por se tratar uma fonte mais custo-benefício assim, os cabos dela são todos conectados, então eu já vou retirar ali aquelas baias de HD do gabinete para que a gente tenha mais espaço para manusear os cabos. Ah, eu já ia esquecendo de falar, é importante que a ventoinha da fonte ela fique virada para a parte que tem entrada de ar. No caso desse gabinete e de muitos outros, é virado para baixo. Então ela vai puxar o ar de baixo e exaustar ali na parte de trás. Se você colocar a ventoinha para puxar ar de onde não tem ar, ela vai acabar sufocando e superaquecendo, o que não é nada bom. Parafusando a fonte ali, bem simples, usando 4 parafusos que vieram junto com o gabinete. A gente tem vários cabos aqui na fonte, mas nós só vamos usar alguns deles, e eu vou apresentar aqui para vocês. Tem o 24 pinos, que vai da fonte para a placa-mãe. Tem o cabo da CPU, que vai da fonte para a placa-mãe também, na parte de cima. Depois eu vou mostrar ali para vocês onde que instala corretamente. Cabo PCIe Express, que vai na placa de vídeo, se você estiver usando uma. E também um cabo de energia SATA que nós vamos conectar ao nosso HD de notebook. Vamos passar esses cabos ali para a parte da frente do gabinete para que eles possam ser encaixados na placa-mãe. Mas o que fazer com todos esses cabos da fonte que ficaram sobrando aqui atrás? Olha, é bem simples, eu enrolo eles tudo e coloco ali no espaço do gabinete que sobrou onde estavam as baias do HD. Pronto!
Vamos agora conectar a fonte na placa-mãe, começando pelo cabo 24 pinos. Ele é um dos cabos mais chatinhos assim de se encaixar e pior ainda para retirar ele, tem que fazer uma força tremenda. Por isso que é sempre importante parafusar a placa-mãe com todos os parafusos, para que não ocorra nenhum dano aí quando você está fazendo toda essa força. Já o cabo da CPU vai depender da sua placa-mãe. No nosso caso, é uma placa-mãe que tem 8 pinos, então a gente vai juntar dois cabos de 4 pinos e conectar no slot. A maior parte do trabalho já foi feito, então eu vou instalar aqui a ventoinha de 120mm que veio junto com o gabinete. O papel dela aqui é retirar o ar quente do gabinete e colocar para fora. Cada ventoinha do water cooler que a gente instalou ali na frente tem dois cabos, um cabo RGB e um cabo PWM que controla a velocidade. A gente vai instalar os cabos PWM num splitter e os cabos RGB em outro e conectar eles na placa-mãe depois. Agora que estão todos juntos, eu vou conectar o splitter PWM numa saída CPU fan. A nossa placa-mãe B550M Plus tem duas saídas CPU fan, uma no meio da placa e outra aqui embaixo. Eu vou conectar aqui embaixo para ficar mais bonitinho os cabos. Agora, o cabo RGB a gente vai lá em cima e conecta na saída RGB da placa-mãe. É importante que você preste atenção no red, green e blue que está escrito e conecte no cabo e na saída, eles têm que estar iguais. Se a sua placa-mãe tiver uma entrada com o nome de I/O Pump, você conecta o water cooler nela. Se não, conecta no CPU fan igual a gente fez aqui. Agora que os cabos da fonte e do water cooler já estão todos instalados, a gente pode partir para uma das partes mais chatinhas assim da instalação do computador, que é a instalação dos cabos do painel frontal do gabinete. Nesse gabinete aqui em específico, a gente tem uma entrada SATA que nós vamos conectar à fonte, isso aqui é responsável pela iluminação do painel frontal. Temos esses cabinhos pequenos aqui, que é o botão power, o botão de reiniciar, o botão de luzinha do HD e tudo mais, eles vão ser conectados juntos. Temos também um cabo USB 2.0, um cabo HD áudio que vai ser responsável pelo microfone e headset no painel frontal, então se você já teve um computador que não funcionava o painel frontal, provavelmente esse cabo estava desconectado. E também temos um USB 3.0, que é esse cabo azul grandão aqui. Aproveitando que já estamos aqui, eu vou conectar o cabo do RGB do painel frontal nessa entrada SATA da fonte aqui, para garantir que a gente tenha aquela luzinha na frente do PC. A entrada do cabo USB 3.0 geralmente fica embaixo do cabo 24 pinos. O cabo de áudio do painel frontal geralmente fica nessa parte inferior esquerda da placa-mãe. Você coloca ele com o nomezinho virado para cima. O cabo USB 2.0 também fica na parte de baixo da placa-mãe, você coloca ele dessa vez com o nomezinho virado para baixo. Esses pininhos aqui do painel frontal são bem importantes, porque se você não conectar o botão power, o computador realmente não vai ligar. Então só observe ali as marcações e conecte cada um no seu lugar certo. Se tiver alguma dúvida, consulte o manual da sua placa-mãe, que ele vai te dizer exatamente onde cada cabinho vai em qual lugar. O pior já passou, a gente está bem avançado aqui na build, então eu vou conectar o HD SATA que eu falei que ia conectar. Esse aqui é um HD de notebook, ele tem o mesmo formato de um SSD SATA e também são os mesmos cabos, então o processo de instalação é o mesmo se você estiver instalando um SSD SATA. A gente vai ter que ter uma conexão SATA entre o HD e a placa-mãe e outra entre o HD e a fonte. E aqui estão os dois cabos. Aquele cabinho preto ali da esquerda vai ser conectado na placa-mãe e esse aqui está conectado na fonte. Agora a coisa tá ficando boa, hein? Vamos tirar a placa de vídeo aqui da caixa. Eu tô usando uma RX 6600 XT ROG Strix, uma placa que eu já fiz review aqui no canal, dá uma conferida que ficou bem legal. Essa placa aqui, galera, é muito top para jogar em 1080p, é uma das melhores que tem, com certeza é o melhor custo-benefício do momento para jogar em 1080p. E para instalar uma placa de vídeo é bem simples, você precisa tirar esses suportezinhos de metal aqui e desparafusar esse outro, dependendo de como é o seu gabinete. A instalação da placa de vídeo é bem parecida com a instalação da memória RAM. Você precisa destravar o slot PCI Express e encaixar a placa fazendo um pouco de força para que ela entre até ouvir um clique. Não precisa ter medo de encostar na placa, você não vai estragar ela, a não ser que você deixe cair ou bata em algum lugar. Para retirar a placa do slot é importante destravar antes de começar a puxar ela.
Agora que a placa de vídeo está bem conectada no slot PCIe Express e parafusada no gabinete, a gente vai conectar o cabo PCIe da fonte na placa de vídeo. Ah, eu esqueci de falar antes, mas se você quiser que o seu computador tenha Wi-Fi, vai precisar instalar uma placa de rede. Eu estou instalando essa aqui que eu achei jogada pelo escritório e funciona muito bem. Só encaixa ela no slot PCIe Express e tá pronto, não precisa conectar nenhum cabo. Para aquela nossa ventoinha exaustora de 120mm ali atrás, eu vou estar conectando ela num cabo Molex da fonte. Eu só recomendo conectar a ventoinha dessa forma se você não tiver mais nenhum slot CPU fan disponível na placa-mãe, porque na entrada Molex você não tem nenhum controle de velocidade, ela vai estar sempre rotacionando na sua velocidade máxima. Bom galera, nessa parte aqui o computador já está completo, pronto para funcionar, então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai conectar o cabo de energia aqui e testar, ver se está realmente tudo funcionando. Pronto, ele demorou um pouquinho para ligar ali, chegou a me dar um sustinho, mas ligou, teve que ciclar o boot algumas vezes, chegamos aí na tela inicial. Você pode ver ali que ele detectou os dois sticks de memória RAM, tá com os 16, e também o nosso SSD e o HD SATA. Tudo tranquilo até aqui, então a gente vai para BIOS, apertando a tecla Del ou F10 ou F12, depende da sua placa-mãe. E aqui na BIOS a gente já aproveita e ativa o XMP, para que as memórias RAM rodem na frequência que está na caixa, né, 3600 MHz. Agora que a gente sabe que o computador está funcionando perfeitamente bem, que não tem nenhum cabo solto, que ele está detectando tudo, podemos fechar o gabinete e finalizar a build. Essa é a parte que você cria o pendrive bootável e escolhe o seu sistema operacional. Nesse computador aqui eu estou usando o Windows 11, então se você quiser algum tutorial de como criar um pendrive bootável e como instalar o Windows 11, tem aí na descrição. Apesar desse gabinete da Cougar ser bem pequeno e compacto, não faltou espaço dentro dele. Eu consegui encaixar tudo certinho, como vocês viram, e foi bem fácil de montar no geral. Honestamente, eu não estava esperando muito dele, já que o preço é bem baixo e também pelo fato dele acompanhar uma ventoinha. Tu realmente não encontra um gabinete tão custo-benefício quanto esse aqui. O fato da ventoinha vir inclusa e ainda ser boa é a cereja no bolo. Se você ficou curioso para saber como que esse computador se sai nos jogos, dá uma conferida na nossa review completa da placa de vídeo RX 6600 XT, que eu vou estar usando na parte do setup da AMD. Eu uso esse mesmo computador para testar aí vários jogos com os gráficos no máximo. E mesmo esse sendo o nosso setup Tough Gaming feito em parceria com a Asus, eu não trocaria nenhuma peça aqui dentro. Eu acho que está muito balanceado assim, e para 1080p vai continuar rodando aí tudo no máximo por pelo menos uns 3 a 5 anos. Se você curtiu esse monitor curvo que a gente está usando aí para jogar Red Dead, dá uma conferida também na review que o Nicolas fez, é o Asus TUF de 24 polegadas e 165 Hz de taxa de atualização. Então é isso, tá aqui o computador montado, espero que vocês tenham gostado aí do guia. Se alguma coisa ficou mal explicada, assim, deixa um comentário que eu vou responder em menos de 24 horas. No geral, eu gostei muito de montar o computador aqui dentro desse gabinete da Cougar. Muito obrigado pela Cougar por ter enviado ele pra gente. Mas em especial agradecer a Asus por ter financiado esse setup Tough Gaming que a gente montou aqui hoje. Se você quiser montar um PC exatamente igual a esse aqui, eu vou deixar a lista com um link na descrição de todas as peças que foram utilizadas. No mais era isso, muito obrigado por ter assistido, espero que você tenha uma ótima semana e tchau, tchau!